preciso construir algo, né? Preciso ter uma mentalidade bacana, preciso ter storytelling, preciso ter história, preciso ter experiências para depois eu ajudar outra pessoa. Perfeito. É aquilo que a gente fala, né? Tudo que a gente passou na infância não é em vão. As dores que eu tive lá no passado podem ajudar uma pessoa de hoje, a sarar uma Fala pessoa galera, estamos de aqui hoje. então com mais um vídeo do Prossiga Cast e hoje nós estamos com um assunto sensacional. Mas Ju, pessoal, antes de falarmos aqui, nós temos que agradecer esse povo. Com certeza. Nós batemos a meta do Instagram e batemos a meta do YouTube. E galera, tá tendo sorteio no nosso canal. Por quê? Nós fizemos uma promessa, né? Promessa é dívida, né? Com certeza. Qual que foi a promessa que nós fizemos mesmo? Vocês lembram, hein, meninas? Assim que bater essa meta, lançaremos um sorteio lá no Instagram e tá bombando lá. Se você ainda não foi lá, corre, porque até eu tô querendo participar, gente. Você Até não eu tô pode. querendo ganhar. Não. Até participar não dá. Até ganha todos os sorteios, Sorteios. cara. Não faz sentido, cara. E o que que nós estamos sorteando mesmo? A gente está sorteando a caneca do Prossiga Cast, Uhul. uma bíblia e a participação do canal. Topzera. Então, se você quiser, você pode vir aqui contar a sua história. Em falar em história, que vídeo é aquele da Fran, hein? Deixar assim vegetando, né? Com o tempo. Mas quando foi feita a descompressão, que serraram um pedaço do crânio, e tiraram os gominhos da medula, para poder abrir espaço. No cérebro ele não pode mexer, né? Quando foi feita a descompressão, essa parte do cérebro que tinha descido, que estava comprimida, ela voltou a pulsar 100%. Nossa, Por isso que eu não fiquei com nenhuma sequela. glória a É um Deus. milagre. Maravilhoso. Da Fran e do Paulo. Pessoal, se você não assistiu esse vídeo, assista. Top. Vou deixar ele na descrição aqui em cima, assim, no cardzinho, porque é sensacional, realmente é algo transformador. E o assunto de hoje vai ser sobre ter, fazer e ser. Você sabe qual que é a diferença entre isso? Você não sabe? Então, ó, se assenta na sua cadeira, se prepare, porque é agora que nós vamos falar sobre o assunto. Muito bem. Então, qual que é a diferença entre ter, fazer e ser? Isso está dentro da psicologia positiva. Isso é uma das matérias dentro da psicologia positiva que faz a divisão. É como se fosse uma pirâmide de evolução. É triste isso aí, hein? De evolução. Primeiro eu tenho, então o que eu procuro ter. Depois eu faço, são as coisas que eu estou buscando alcançar o próximo patamar, que é quando eu me descubro quem eu sou, né? A pergunta é quem eu sou? Para que eu estou aqui? Eu nasci para quê? Ele entra justamente no ser. E nós vamos abrir o jogo aqui sobre isso. Se a gente fosse iniciar sobre o ter, ele divide em duas partes. A primeira, uma pessoa que vive de uma forma superficial, superficialidade, então básico, alimentação, comida, só estou vivendo cada dia, passando ali o seu dia. Quando ele chega para o segundo nível, conduta pessoal e relacionamentos. Então ele vê o que ele precisa ali para ter um bom relacionamento, viveu o final de semana ali com uma cervejinha, alguma coisa do tipo, e para ele tá tudo certo, não precisa de nada mais. O que que vocês consideram sobre ter? A primeira etapa ali da pirâmide evolutiva. Bom, essa diferença ela é muito importante para a gente, né? Ter, fazer e ser. E às vezes a gente inverte a ordem, né? A gente acaba sendo ou querendo ser, mas na verdade a gente não cumpriu as etapas anteriores, né? Mas falando sobre o ter, é importante que primeiro a gente esteja bem para que a gente possa ajudar e abençoar outras pessoas. Sim. Não tem como, é aquele velho ditado, né? Não tem como eu salvar todo mundo e perder a minha própria salvação. Sim. Então, primeiro eu preciso construir algo, né? Preciso ter uma mentalidade bacana, preciso ter storytelling, preciso ter história, preciso ter experiências para depois eu ajudar outra pessoa. Perfeito. É aquilo que a gente fala, né? Tudo que a gente passou na infância não é em vão. As dores que eu tive lá no passado podem ajudar uma pessoa de hoje, a sarar uma pessoa de hoje, né? Então tudo faz parte do ter. Então eu tenho experiência para te ajudar. Show. Eu tenho conhecimento para poder te apoiar. Então isso é muito importante. E, de novo, não tem como inverter a ordem, porque senão eu vou acabar te abençoando, mas no fundo eu não estou bem. Ou eu vou te dar uma coisa que para mim ainda não está bem resolvido. É o que a gente falou, né, em alguns vídeos anteriores sobre o amor próprio. Exato. Como é que eu vou dar o amor
Se eu não me Ame o amo. seu próximo como a ti mesmo, né? Como você não se ama, como você vai amar o próximo como a ti mesmo? Exato. Que amor é esse, né? Às vezes sou até meio como egoísmo, assim, pô, mas eu tenho que, né, pensar em mim antes de ajudar as outras pessoas. Você pode fazer isso em paralelo, Exato. mas você precisa... Conforme você vai evoluindo, você vai, né? Exatamente, mas você precisa tá bem. E é tão legal esse negócio que o Juliano falou, porque a gente usa aquela brincadeira do avião, né? Se o avião tá caindo, quando vier a máscara de oxigênio, você não pode colocar na outra pessoa para Perfeitamente. depois colocar em você. Você tem que colocar em você primeiro, para depois salvar outra pessoa, independente se é seu filho, independente de quem seja. Você tem que trazer ar para você, Necessidades para básicas. depois ali, né? passar, né? Porque Eu vou viajar amanhã, obrigado. Me lembrar pra essa. Bacana. E é tão legal nisso aí, porque assim, muitas vezes a pessoa que está dentro do avião e está passando por uma situação igual a essa, talvez ela tenha, dentro dela, já entendeu o ser dela, que ela é um herói. Ela é uma herói, eu sou o herói, eu ajudo as pessoas e tal, não sei o que, eu desenvolvo. Mas se ela perder o ar, é uma questão de sobrevivência. Então realmente tem que subir a pirâmide, né? Muito bem colocada essa questão do avião. Muito legal mesmo. E quais são essas necessidades, Giovanni, que a gente precisa atender antes de ir para o próximo Show. nível? Hoje, então, falando sobre a questão das necessidades, então quando a gente olha, por exemplo, você tem que pensar em algumas perguntas quando você está no nível ali superficial. A primeira coisa que a gente tem que colocar em comum aqui, não tem nenhum problema o nível. É interessante até saber em qual posição você está para começar a andar. Desculpa. Vai ficar cinza essa parte. Então, quando a gente olha para a questão das necessidades, então, o nível evolutivo, é interessante, a primeira coisa a gente perceber que não tem nenhum problema, por exemplo, a pessoa estar no primeiro nível. É interessante ela identificar essa posição dela. Então, se ela está no primeiro nível, ela começa a trabalhar aqueles níveis, começa a entender quais são os pontos que precisam ser trabalhados, vai para o segundo nível, vai para o terceiro, exatamente para seguir essa evolução que você citou. Não adianta, por exemplo, a pessoa sentir que é um herói, né? Só que ela tá lá no legado e tudo mais, só que ela não entende que ela precisa ter necessidades básicas. Ela precisa comer, precisa se alimentar, precisa se cuidar. E isso vai estar no primeiro nível. Não adianta, vai estar na primeira posição. Então, por exemplo, algumas perguntas que precisam ser bem analisadas. São perguntas fortes. Por exemplo, como você vai? Como vai você? Você está bem? Você está bem? É uma pergunta. Você está bem? É interessante até isso, né? Porque é uma pergunta que normalmente a gente está andando no dia a dia. E aí, Ju, beleza? Tudo bem? Você está bem? Como é que você Pros está? outros, né? Mas pra E é gente muito mesmo. difícil a pessoa responder, não. Não, tá, tudo bem. Já tava Você automático. sempre vai responder, tipo, não, tá tudo bem. tudo bem. Mesmo não tá tudo bem. É uma resposta automática, é um negócio assim que virou normal. Mas E desculpa te cortar, mas a gente percebe quando a gente não tá bem. Porque quando tá bem, os dias vão passando, a vida vai passando, mas quando você não tá bem, aí você fala, opa, acho que eu não tô legal. exatamente. Mas aí é o louco de tudo, né? A pessoa entende e reconhece que não tá legal, só que quais são as ações que ela tá fazendo? Se ela ficar na mesma posição sem fazer nenhum tipo de movimento, ela vai só sentir, Sucumbir. exatamente, só a queda, mas não vai em nenhum momento ter evolução. Então, como você está? Mas como realmente você está? Você está bem? Né? Você está realmente bem? De repente você não está bem. E está tudo bem. Mas o que você precisa fazer? Quais são os movimentos que você precisa estar fazendo para você estar bem? Né? Uma outra pergunta assim, ó. Como que está o seu guarda-roupa? É um outro nível também. Está organizado o seu guarda-roupa? Socorro, Deus. Nem sempre. Meu tá organizado. Como está a sua saúde? Sua saúde está legal? Você está fazendo caminhada, exercício diariamente? Como está a sua alimentação? Você está se alimentando de forma correta? Né? Como está você fisicamente? Quando você se olha, o que você vê no espelho quando você se olha? Não, Que coisa difícil é nós nos olharmos mesmo, eu né? ia falar agora. Porque, às vezes, eu tô dentro do carro, assim, eu abaixo, dou uma olhadinha no retrovisor ali do carro, no espelho, né, do carro. E aí eu olho no fundo do meu olho e falo, caramba, quem que é essa? E aí é difícil nós olharmos para nós mesmos, assim. E aí, até fecha rapidinho, não. É isso, né? Porque às vezes, quando você se olha de verdade, você começa a pensar tanta coisa que precisa melhorar. E você consegue ver se você está realmente bem Exatamente. ou não. Cabe até na hora que você está fazendo essa autoanálise, perguntar para você mesmo. Você está bem, Giovanni? Sabe essa pergunta? Deixa eu olhar para você. Você está bem? Como você está? É uma autoanálise. Você precisa se conversar consigo mesmo para entender se você está bem.
Como você quer chegar lá naquele nível de ser, sendo que você não sabe se você está bem ou não? Exato. Como você vai ajudar uma outra pessoa, como foi colocado, sendo que você não se conhece? Você não sabe como você está? Sim. E às vezes a gente acaba ignorando essas pedrinhas pequenas, mas são elas que fazem a gente tropeçar, né? Exato. Às vezes a gente vê a pedra grande lá, o problema grande, porque não tem como você passar, o problema tá ali, né? Uma pedra gigante. Mas essa pedrinha pequena não incomoda. Entra no sapato ali, fica machucando e tal. Sim, sim. Por isso que é importante a gente se cuidar, a gente tá bem. E a gente não vai estar bem em todos os momentos da vida, como você falou. E tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá no momento ali. Exato. Gosta, né? Mas eu preciso fazer algo para melhorar aquela situação. Exatamente. Não posso aceitar aquilo como Isso, permanente. perfeito. É porque senão realmente, né, cai naquela situação, tá tudo bem, tá bom, tô mal, tá tudo bem, né? Mas realmente precisa, quais são as ações que eu tô fazendo para me movimentar e gerar clareza, né? E quantas pessoas não estão bem, né? Principalmente nesse período, né? A gente não criticando a geração atual, mas a geração atual é uma geração muito imediatista. Então Sim. tem muitos casos de depressão, tem muitos casos de ansiedade, crise de pânico. Sim. Porque, infelizmente, né, algumas pessoas não sabem lidar com os seus problemas. E a gente tem muita dificuldade mesmo. Normalmente a gente consegue lutar a briga do outro, mas as nossas, a gente tem uma dificuldade enorme de resolver. Perfeitamente. É porque, na verdade, todo mundo tem solução pro problema do outro. É muito fácil, Não né? é fácil realmente É entender. muito fácil administrar a vida financeira do Juliano e da Luana. Não tô mexendo com dinheiro. Não, vocês fazem assim, assim, assado, que vai dar certinho. E é uma ótima ideia realmente, mas na hora que vai executar... Mas aí, como que tá a minha vida financeira de repente? Né? É muito fácil eu falar, não, Giovanni, a partir de hoje você vai comer comida integral, nananã. Mas será que eu tô fazendo isso por mim? Será que eu tô vendo essa necessidade em mim? Né? É fácil analisar a vida do outro, analisar tudo. Isso é nos analisar. Quer saber uma outra pergunta legal? Quero. Como você tem guiado a sua vida para a sua trajetória, para a sua meta, para os seus objetivos? O caminho que você está percorrendo é um caminho que realmente faz sentido para você? Faz sentido para o cumprimento desse propósito que você está fazendo? Se você fosse parar agora para avaliar de 0 a 10, quanto está sendo efetivo o seu caminhar, a sua vida nesse momento? Quanto que está realmente efetivo de 0 a 10? Quanto que está aí de 0 a 10? Vou colocar essa pergunta aqui embaixo. Quanto que está de 0 a 10 você guiando a sua vida para o seu propósito? Aí sabe o que é o mais louco de tudo? Qual é o seu propósito? Exato. Se a pessoa não sabe para onde está indo, Qualquer lugar certo. qualquer lugar certo. E é uma coisa tão bacana, porque essa semana dentro do carro eu perguntei pro Giovanni assim, o que é sucesso para você, Giovanni? Aí ele me deu a definição dele, aí ele, e pra você? Pra mim era uma coisa totalmente diferente, totalmente o oposto, assim, que não tinha nada a ver. Mas eu estou caminhando para um lado, ele para o outro, nós dois juntos, claro. Juntos, mas com a definição de sucesso diferente. Mas o mais louco de tudo, cuidando de gente. Ele vai chegar no mesmo lugar. E vai. Os dois caminhando assim, tá, não sei o que, vai chegar na definição de sucesso e vai estar tudo bem, né? Cuidando de pessoas, ajudando pessoas, desenvolvendo outras pessoas, não sei o que, cuidando dentro de casa. Tá tudo perfeito, né? Tá no caminho, né? É interessante saber qual é o seu objetivo, para onde você tá indo. Isso me faz pensar numa frase, né? Se você não tem o propósito, viva de propósito, né? A gente tem que viver de forma intencional. Não dá pra, por exemplo, eu tenho um problema financeiro e tá lendo um livro de conto de fadas. Sim. E às vezes a gente acaba ignorando o problema ali, o que a gente está passando. E eu entendo que o ter não é só o fato, né, de algo tangível, mas é fazer gestão daquilo que eu tenho também. Você comentou do guarda-roupa, a gente comentou aqui das finanças. Então não basta eu ter, tenho, então vou deixar ali de lado. Consegui a estabilidade financeira, vou deixar de lado. Eu preciso fazer gestão disso. Exatamente. Se eu quero passar para o próximo nível, eu preciso fazer gestão das coisas que eu tenho. E aí vem da parte bíblica, né? A gente precisa honrar Deus no pouco para que Ele coloque a gente no muito. Exatamente. Então, às vezes Seja a gente tá... fiel ali no pouco para que muito nos coloque. Exato. Perfeitamente. Bíblia online. A Bíblia online. Então a gente precisa cuidar das coisas. Eu acho que Deus, às vezes, Ele deve ficar triste com a gente, né? Por exemplo, você pede um carro. Essa semana mesmo a gente lavou o nosso carro, fazia uns... Né? Não fazia tanto tempo. Mas eu tava bagunçado o carro. Precisava ter uma atenção. Se a pessoa, você pede um negócio pra Deus, Deus vai lá e te abençoa e Você não tá cuidando do negócio. Mesma coisa, filhos. Nossa, eu quero ter filhos. Aí seus filhos nascem e só fica no O celular. primeiro catarrinho que tem ali, nossa, meu Deus do céu, se eu soubesse que era isso, era assim. Já quer botar o fico dentro de novo.
Não dá. Então, eu preciso fazer gestão daquilo que eu tenho. E a partir do momento que eu tô bem, a gente avança para o próximo nível, Exatamente. né? Cara, Deus, outra coisa que eu lembrei aqui, Deus ele não atua em desordem, bagunça, Não, né? Deus Ah, não. Deus entra no meu coração, cara, tem que estar organizado. Deus entra na minha casa, na minha família, precisa Exato. estar organizado, senão as coisas não vão acontecer, o milagre não vai chegar. Show de bola. E levando tudo isso aí, nós. Blá, 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 Olha o enfim. Tasmania. Não, nada de tais. E olha só, isso aí entra na questão do merecimento, né? O que que você acha que você merece? Falando a respeito do carro, porque eu lavei o meu essa semana também. Sim. E eu não lavava desde Antes de entrar de férias. antes de entrar de férias. Ou seja, já tinha uns 4 meses que eu não lavava o Achei que era carro. 4 anos, foi nossa, então... Não, nós entramos de férias em julho, amor. Julho, agosto, setembro. Quase 4. Quase 4 meses sem lavar o carro. E aí um dia eu entrei no carro, a minha filha falou assim, ai mãe, eu não quero ir nesse carro porque ele tá sujo. Eu falei, nossa filha, que absurdo, você não quer andar no carro? Eu pensei, realmente a gente não merece andar no carro sujo. Olha só. Eu falei, não, então hoje eu vou lavar esse carro. Aí eu arrumei um tempo, porque o problema Exato. do carro era não ter tempo pra levar. Arrumei um tempo, pedi o Giovanni pra me buscar, Exato. mandei o carro pra lavar. Quando eu entrei no carro, eu falei, não, esse aqui é o carro que eu mereço andar. Exato. Top. Só que é muito difícil a gente entender que nós merecemos algo melhor. Que nós temos que fazer algo. Ah, eu vou fazer uma refeição no dia. Beleza, mas vai ser uma refeição completa, vai ser uma refeição boa, né? Como se diz o Juliano, estou me destravando. Exatamente. Perfeito. Estou melhorando essa questão Perfeito. do nosso merecimento. Eu acho que entra muito nessa questão de se conhecer. Entra assim. E aí eu trago também mais um ponto dentro da Bíblia. Os talentos. Você lembra lá das palavras dos talentos? O Senhor entregou a cada um do seu servo conforme a sua Capacidade. capacidade. Então vamos dizer que aquele servo que tinha só um talento, que tinha capacidade para um, é como se ele cuidasse só do superficial. Ele não tinha a ideia de desenvolvimento, de crescimento, de multiplicação. Não tinha, né? E o Senhor ficou chateado com ele, porque ele recebeu o talento e não fez nenhum movimento. Né? Qual que é a frase que você sempre fala de movimento? Traz clareza. Movimento traz clareza. Aí o cara foi lá, pegou o talento, escondeu o talento. Não fez nada. Não fez nada. Né? Então, eu entendo que eu estou no primeiro nível e eu conheço o segundo nível, eu preciso ir para o segundo nível. Eu preciso melhorar os tópicos aqui que vão ser citados, acelerar eles para mim ir para o próximo patamar. Porque senão o tempo vai passar, o Senhor vai voltar, e aí como vai ficar? Você no seu quadradinho ali, o seu mundinho, sem deixar nada, sem construir nada, sem deixar um legado, sendo que o Senhor confia em você muito mais do que simplesmente nascer, crescer e morrer. Perfeito. Muito mais que isso. Olha que louco, né? Isso me faz pensar que o ter, ele tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Eu preciso avançar para o próximo nível. Tem pessoas que ficam a vida toda correndo atrás do ter. Ah, eu quero ter casa, eu quero ter bens, e tem. Mas aí não avança. Não vai para o próximo nível. Não abençoa outras vidas. Então, tem um prazo de validade. Tem prazo de validade. Tem ou não tem? Vocês concordam comigo? Tem. É igual aquela questão da montanha que a gente citou lá no vídeo para trás. A Top. pessoa ela corre, chega lá em cima, é como se ela tivesse vencido o primeiro nível dela, o ter. Chegou lá no patamar, tudo mais, e agora? E agora? Próximo nível. Eu agora preciso ir para levar outras pessoas para subir a montanha também. É o legado. É o legado, aquilo que eu estou construindo que não serve só para mim. Ou seja, são patamares extremamente importantes. Extremamente. Aí vem mais uma pergunta dentro do ter. Olha só que pergunta poderosa é essa. Ó. O quanto você está aproveitando o ambiente que você está vivendo agora? Por exemplo, você está vivendo um ambiente de dificuldade, de problema, de luta. Como que você está aproveitando esse ambiente? Murmurando ou aprendendo com os problemas? Perfeito. A partir do momento que começa a mudar esse pensamento, porque problema todo mundo vai ter, certo? Todo dia. Todo mundo tem problema. Todos os níveis de vida. De todos os níveis. Mas todo mundo tem problema. Vamos pensar lá no cara lá do sétimo nível. Quais são os problemas de um cara quando tá lá já tá vivendo o propósito, legado? Qual que são os problemas desses caras? Vocês conseguem imaginar? Ainda não. Mas tem um. É ele encontrar pessoas, ele tá querendo deixar um legado. O propósito dele é um legado.
Ele encontrar pessoas que estão interessadas em ouvir ele. O problema dele, sabe qual que é? Começar a puxar os caras que estão lá no terceiro, quarto nível, quinto nível, sexto nível, puxar esses caras para que consiga construir o legado dele. O problema dele vai estar nas pessoas. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa rica, né? Multimilionária, você fala, cara, por que que o cara tá se metendo com isso? Por que que a pessoa tá fazendo isso? Tem um cara aí, não vou citar o nome, mas assim, que é muito rico, milionário e tá na política agora. Aí as pessoas falam, cara, por que que esse cara tá Para que fazendo ele isso? entrou? Propósito. Legado, propósito, que ele está querendo construir. Ele Exatamente. vê o Brasil de uma forma diferenciada. E eu acredito nele. Eu acredito, cara, de verdade. O nosso Brasil vai mudar com a Mas falando comunicação. sobre isso, eu lembrei muito do culto de hoje, sabia? Ah, que legal. Porque ela falou que às vezes a gente tá no raso. E a gente acha que isso, Perfeitamente. tipo, tá bom. Mas Deus quer levar a gente, tipo, pra um nível Cara. maior, né? Perfeito. Então, nossa, me fez muito lembrar da palavra de hoje, que foi muito impactante. pra mim. Muito bem Ainda colocado. bem que tá gravando isso. Os 7 níveis, ele também pode ser levado para o lado espiritual. Quanto mais você sobe, quanto mais você vai aumentando esse nível de vida que você está vivendo, automaticamente você tem que se ligar a alguma coisa, cara. E é Deus. Como você vai construir um legado? Um legado em cima de quê? Né? De só ajudar pessoas ali? Não. O que você está dando a mais que realmente traz transformação? É dinheiro? Ou é Deus? Ou é, sabe, uma cura física? Se abre um hospital ou você começa a ministrar cura para multidões? O que é o negócio que Deus quer fazer na sua vida? Realmente, para você chegar no 7º nível, que o 8º já é o ser de luz, vamos colocar assim, você precisa realmente estar espiritualizado em alguma coisa. Sozinho, uma hora você fica frustrado. E às vezes o legado é uma coisa tão simples que é, por exemplo, assim, vou matar não, vou resolver o problema da fome de 10 famílias, vou resolver o problema da fome de 20 famílias. E a gente pensa numa coisa muito grande, né? E aí você, uma família, lá no meu prédio tem uma família que precisa da minha ajuda. Sim, Ela resolve o problema, sim. já é um legado. Já é uma coisa que eles vão lembrar de você e vão falar assim, não, assim que eu puder, eu também vou ajudar, porque eu fui ajudada. Maravilhoso. E isso vai passando, né? E um ponto do ter, né? Às vezes a gente compara muito o que eu tenho com o que você tem. E acaba gerando uma frustração, né? Eu posso não estar na condição que eu gostaria ou no patamar de vida que eu gostaria, mas eu preciso viver o processo. A gente tem falado muito sobre processo, sobre viver o Exato. processo. Senão você foca muito lá na frente, é o que você falou. Você deixa de aproveitar o agora, Exatamente. o ambiente que você está vivendo, né? Cara, beleza, não tenho a condição financeira que eu tenho ainda, mas isso vai te ajudar para quando você tiver, você fazer uma gestão melhor das suas finanças. Perfeitamente. Né? Você tem uma mentalidade diferente de ajudar, que a gente já vai entrar lá. Perfeito. Então, assim, a gente precisa viver o processo. Eu sei que é difícil, né? Porque rola muito essa questão de comparação. Meu Deus, né? Pô, pessoa rica, nossa, eu queria estar lá e tal. Mas e você? Cara, curta a sua vida. Caminho, né? Caminho. Perfeito. Curta Senão- a sua vida, vive o processo. Não. E aí vamos levar para a Bíblia essa questão do não invejar o que o outro tem. Maria, quando ficou grávida de Jesus, eu não sei nem se isso aqui vai caber, mas eu vou falar e depois Vai lá. a gente tira, tá bom? Essa parte fica cinza. Não. Maria, quando ficou grávida de Jesus, a prima dela já estava grávida, de Sim. 6 meses. Né? E aí ela não ficou com inveja, porque a prima ia ter um filho primeiro. Ela foi lá, se espelhou na prima, viu o que estava acontecendo. E aí ela teve Jesus. João Batista nasceu primeiro, abriu o caminho, né? Batizou Jesus depois, que era o primo mais velho. E ela não pensou assim, mas por que ela teve um filho primeiro do que eu? Não, ela já tinha o que Maria sonhava. Afinal, Maria ia casar, ia ter a sua família. Antigamente era um sucesso ter um filho, né? E aí, quando ela teve o filho primeiro, ela se espelhou naquilo e teve o seu na sequência e aprendeu com ela. Maravilhoso. Excelente exemplo. Excelente exemplo. E aí, olha só pra você ver, ó, mais uma pergunta que entra dentro dessa vida superficial do ter. Quando você recebe uma informação superficial sobre você, qual que é a sua reação? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Menina, nem te conto. A menina lá do cabeleireiro falou que seu cabelo tá muito feio, Juliana. Tinha que ser. Por exemplo. Não vou saber responder essa. Como que é a nossa reação quando a gente recebe uma notícia superficial dessa? Absorve. A menina do cabeleireiro falou mal de mim. Absorve. Olha que loucura. Não sei se a gente está na mesma linha de raciocínio, mas normalmente a gente fica
moldando o nosso ter ou para onde a gente está indo com base na informação dos outros. Eu tô indo num caminho, aí o Giovanni me fala uma coisa. Eu já. Sabe o que é o negócio? Perde o tempo, Ju. Você recua, você tá avançando, avançando. A pessoa fala assim: ah, não acredito que a menina do cabeleireiro falou mal do meu cabelo. Juliano falou mal do cabelo do Juliano. Meu Deus do céu. Aí o Juliano vai lá, volta lá no cabeleireiro. Por que você tá falando mal do meu cabelo? Você não tem nada a ver com isso, é meu cabelo. E em vez dela avançar, sabe o que tem que fazer nessas horas? Uma pergunta. Sério? Falou mal do meu cabelo? E o que você aprendeu com isso? Pergunta pra pessoa que tá falando lá, Travou a tá pessoa na fofocando hora. com você. Travou na hora. O que você aprendeu com isso? O que você fez com essa informação? Você me defendeu? Você me defendeu? O que você falou? Às vezes nem defendeu, sabe, Ju? Aquele negócio assim, a fofoca, sabe? Na A pessoa verdade, falou que a por que fofoca... você está me falando Por que você tá isso, me falando? né? O que você tá aprendendo com você falando isso comigo? Perfeitamente. O que você tá aprendendo? Ah, não sei e tal. Então quer dizer que a pessoa tem um superficial e ainda consegue estar um pouquinho mais abaixo, se existe, viu? Cara, ela tem que entender que a fofoca não leva em nada. Não leva a nada. Não te ajuda em nada. Né? Ainda mais quando vai criar só tumulto. Em vez de ajuntar, ela tá espalhando. Isso é bom ou ruim? É péssimo. Perfeito. Então vamos resumir aqui para ver se a Boa. gente poder avançar ao próximo nível. Então, eu preciso estar bem para abençoar e ajudar outras pessoas. Então, não é egoísmo, mas eu preciso ter uma estabilidade financeira, eu preciso, né, usar tudo que eu vivi lá atrás, as minhas experiências de vida, para eu depois avançar para o próximo nível. Fazer gestão e cuidar daquilo que eu tenho, a minha casa, né? O exemplo do guarda-roupa é perfeito. Cara, como é que está seu guarda-roupa? Uhum. Né? Isso reflete a sua vida. Como está a sua conduta? Como está seu dia a dia? Como está o seu comportamento? Ele está Perfeito. adequado? Né? Perfeito. Tá certo? E viver o processo, né? Parar com esse negócio de ficar comparando um com o outro e ver seu processo. Ah, você não tem ainda o carro que você gostaria, mas você vai ter. Você vai ter. Vai Sim. chegar lá. Caminha ou caminho. Tá tudo Perfeito. certo. Adorei essa frase. Se Deus te der agora uma Ferrari, será que você vai ter condição de cuidar da Ferrari? Entendeu? Talvez Você não tem que tenha ter. nem onde estacionar, né? Você sabia que para estacionar a Ferrari você tem que ter uma garagem bem específica? Porque ele é muito baixo. Se você colocar em qualquer estacionamento aí, ele vai Não arrastar sai. o fundo. Aí você vai ter. Eu não tenho nem noção do valor, vou colocar o valor pra gente ter noção, mas eu imagino 1,5 milhão. Você vai ter 1,5 milhão arrastando, gastar ele dentro do seu estacionamento. Porque você não está com a casa apropriada para receber um carro de 1,5 milhão. E aqui, está tudo bem. Não é agora. Trabalhe para que você tenha a sua casa para receber um carro de 1,5 milhão. Daqui a pouco você vai ter condição de ter uma casa de 1,5 milhão. Para receber o carro de 1,5 milhão, tá? Porque você ter uma casa para receber um carro de 1,5 milhão, você tem que ter uma casa muito top. Não pode ser uma casa de 1 milhão para receber um carro de 1,5 milhão. É muito louco isso, cara. É muito louco. Né? Então você tem que estar caminhando o caminho, sabendo que cada processo é necessário para que você cresça pessoalmente, psicologicamente, socialmente, familiarmente, tudo. Tem que estar tudo crescendo junto para você conseguir passar para o próximo patamar. E o próximo patamar é fazer. Quando você entra dentro de fazer, você começa a entender, poxa, essa vida que eu estou levando do ter já está ficando pequena demais. Eu preciso começar a conhecer coisas novas. Então, dentro do fazer tem 2 tópicos. Conhecimento, vou colar aqui, e seus sonhos e valores. Quando se abre para o conhecimento, aí vem as perguntas lá. Quanto de direção e de estratégia suas capacidades e habilidades dão para a sua vida? Vou repetir. Ó. Quanto de direção, então você está caminhando o caminho. De estratégias, então quanto de direção e de estratégia sua capacidade, sabe lá do talento? Deus te deu conforme a sua capacidade. As suas capacidades e suas habilidades dão para você viver a sua vida. Se a pessoa ela chegou e não estudou, não se dedicou, é experiente, consegue viver com pessoas, relacionamento, não sei o quê, só que ela não estuda, não prepara, não se educa, não se vê outros assuntos, não está no ambiente correto, não treina, ela vai limitar. Uma hora vai limitar. Não vai conseguir avançar para o próximo patamar porque o conhecimento dela vai travar ela viver o caminho. Para avançar. Para avançar. E é engraçado isso, porque, por exemplo, tem pessoas que
não estudaram e chegaram Sim. lá no topo. Mas aí vem o grande detalhe. Por exemplo, a gente pega o dono da Apple, pega os caras Facebook, os caras sensacionais. Eles não estudaram, peraí. Eles não estudaram administração, não sei o quê, mas o negócio dele, Eles têm domínio. ele estudou. Exato. É isso, esse conhecimento que se fala, né? Por exemplo, ele expandiu para que falar, poxa, eu vou criar a Apple, eu vou criar a Microsoft, eu vou criar, sabe, tá entendendo? Aí ele teve que se dedicar, cara. Ele teve que ir lá para dentro, entender. Aí ele teve que aprender sobre mercado, ele teve que aprender sobre finanças, ele teve que aprender sobre administração de pessoas, sobre administração de negócios, sobre ação. É uma empresa aberta, é uma SA. Ele teve que aprender. Ele era limitado, abriu a SA. E como que ele vai fazer isso? Do nada? Ah, legal, todo mundo é SA, vou abrir a SA. Exato. Teve que estudar. E quando não encontra o como, contrata o quem, né? Exatamente. Não sei Contrata. fazer. Quem Contrata pode me uma ajudar pessoa nisso que aí? pode me E quando você pega até a história desses caras aí, eles em administração de pessoas, gestão de pessoas, normalmente eles não eram muito bons, eles eram muito técnicos ali, eles tinham conhecimento ali para desenvolver os negócios, mas com gente não. Então eles faziam o quê? Trazia gente que sabia cuidar de gente, né? E aí faz o negócio dele explodir, Exato. e alcançar os propósitos. Ou seja, né, eu preciso fazer alguma coisa para eu continuar me desenvolvendo, né? Fazer, estar em algum lugar, estar em ambientes necessários. Tem todo um contexto, né? Porque, né, talvez o que te trouxe até aqui, até esse nível, não vai te levar para frente. Então você precisa continuar fazendo. E é o que a gente sempre fala, né? O movimento traz clareza. E a gente vê muitas pessoas assim que são bem-sucedidas, que conseguiram ter, estão transbordando no ter, mas não encontraram o seu propósito. Estão Perfeito. depressivas, têm dificuldade de se relacionar, têm dificuldade, né, com casamento e tal. Eu conheço uma pessoa assim. Sim, sim. Mas por quê? Tá faltando o fazer. Exatamente. Cara, Já comecei a beleza. entender que eu cheguei até aqui. Agora, toda essa riqueza que tem que virar um recurso e não uma prioridade. Exato. Senão a vida perde graça. Igual a gente conversou com o Bissuli, né? Se você não assistiu o vídeo, assista. Sensacional. Fabiano Bissuli. Ele falando que muitas pessoas que fizeram a maratona de 107 quilômetros desistiram depois da prova. Perfeito. O cara se prepara para uma prova de 107. Ultra maratona, É né? uma ultramaratona. Exato. Bem lembrado. Se prepara para uma prova de 107 quilômetros, realiza, consegue e depois Aí desiste. depois que ele fez, Vira sedentário. essa quê? é a maratona mais difícil que tem. São 15 horas correndo. Aí ele conseguiu fazer, se preparou anos e anos para chegar, chegou, acabou. Então, depois de realizar toda a maratona, Ele entra Aí, em depressão. por exemplo, na outra semana, Não tem mais graça. Tipo, Não tem mais o que eu vou graça fazer agora? treinar, vou fazer que o quê? loucura. Já cheguei no máximo, já realizei meu objetivo, corri a outra maratona, 107 quilômetros, blá blá blá, e aí a pessoa para. E ele citou esse exemplo, né? Muito bom vídeo, assista, cara. Perfeito. Fala sobre determinação, foco, enfim, sensacional, realmente. E aí, no meu ponto de vista, Sim. tá faltando continuar fazendo. Então, assim, ele fez aquilo. Chegou Mas até muda um pouquinho a rota e agora começa a ensinar outras pessoas. desce a a fazer isso montanha, também. aprendizado e começa a subir de novo. Só que não sozinho mais, Com outras pessoas. com outras pessoas. Olha outra pergunta poderosíssima dentro do conhecimento. Qual é a sua maior prioridade? Existe uma ordem nas suas prioridades? Existe uma ordem? Aí a pessoa fala, eu nem sei o que eu tô fazendo. Então o que é prioridade? O que é não, prioridade? então O que é vamos definir prioridade? o que é prioridade aqui. O que, que é prioridade? prioridade? O que é prioridade? O que é prioridade, Lu? Acho que prioridade para mim hoje é ter uma vida estável para poder dar para meus filhos aquilo que eu sempre sonhei. Uhum. Então, prioridade é hoje para mim eu acho que é isso. Perfeito. Que no caso é o que é mais importante para você naquele momento. Agora. Se você deixar de fazer isso, ele vai se tornar urgente. Aí acabou. Tem um quadrante sensacional que fala sobre isso. Sim. Se você não fizer o que é importante no tempo certo, ele se torna urgente. Aí você vai ter que parar tudo porque aquele assunto começou a ficar urgente. Por exemplo, eu quero dar um sustento legal para minha família. Beleza. Aí a Lívia está crescendo. Então as necessidades dela como criança, você está começando a atender. Daqui a pouco ela vai ser uma
Adolescentes, as necessidades dela vão mudar. A vida que você tem hoje vai conseguir atender a Lívia como adolescente? Talvez sim, talvez não, não sei. Vai subindo. Daqui a pouquinho ela vai entrar numa universidade. E aí? Se eu não fiz lá Isso. atrás, Era como é que eu prioridade. consegui Se não sustentar? fizer quando tiver na universidade, vira o Recadinho então aqui, ó. Trate a sua vida como prioridade. agora. Vamos ver. Olha só pra você ver, olha, outra pergunta sensacional dentro de conhecimento, ó. As pessoas que você convive, elas estão no mesmo nível de capacidade e habilidades que a sua? Cara, que louco isso, hein? Por quê? Olha, nossa, isso é muito top. Até tem uma frase sensacional que é sobre a mesa. Como que é essa frase mesmo? Que se na mesa que você está sentado, você é a pessoa que tem mais conhecimento, mais habilidades, você está na mesa errada. Você está na mesa errada. Por quê? Ali, olha só pra você ver que Louco loucura. isso, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Loucura, loucura. Porque se você está numa mesa em que você tem um maior nível ali, então todo mundo que vai estar na mesa vai estar fazendo o que com você? Te sugando. No bom sentido, tá? Mas vai estar puxando conhecimento, não sei o quê. E nunca tá te fazendo avançar. Tá só te sugando, te sugando, te sugando, não sei o quê, não sei o quê. Não, me ajuda, ô Ju, me ajuda com isso, me ensina aquilo, me mostra aquilo, me dá, me faz e tal, não sei o quê. Você poderia me ajudar? Nossa, você chegou lá, que legal. Aí vem a galera lá fazendo vajulação, não sei o quê, fazendo aquela confusão toda. Sendo que, cara, você tá na mesa, você é o top da mesa e só estão te sugando. Eles não estão acrescentando nada em você. Para você estar numa mesa onde você aprende, você tem que estar em mesa onde as pessoas que estão sentadas com você são maiores. Perfeito. É aquela coisa, né? Se eu falar pra você agora, né? Você vai ficar milionário esse ano ainda. Você não vai acreditar. Por quê? Talvez você não ande com nenhum milionário. Exatamente. Mas se você é próximo de alguém, né? Essa pessoa é do seu convívio, cara, tem como acreditar. Porque se o Giovanni é milionário, eu também sou. Então a gente precisa andar com pessoas com nível Nossa, isso é superior. muito top, cara. Senão a gente começa a baixar nossa régua. Ah, a Stephanie ainda não é próspera. Ah, então tá bom. Amanhã eu faço o que eu preciso fazer, porque se a Stephanie não tá rica ainda, tá tudo bem. A gente tá ali, né, nos 90% que o pessoal fala, né? Mas agora não, cara, a Stephanie é próspera. Pô, aquele outro amigo lá é próspero. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tô ficando pra Deixa eu trás. correr. Tem essa urgência e tem também, sabe o que, Ju? Aquele negócio de falar assim, é muito louco isso. Teve uma vez, a gente participou de uma conferência recentemente, e assim, eu sempre tive uma dificuldade para me relacionar com pessoas bem-sucedidas, com pessoas com dinheiro, relação alta. Porque eu cresci na periferia, minha mãe sempre foi empregada doméstica, então ela sempre colocou os empregados dela, os empregadores dela, como rei, cara. Um patamar acima. Então, sempre quando eu olhava alguém que era bem-sucedido, eu ficava assim, moidinho, sabe? Então, olha só pra você ver que doideira. Eu estive em algumas mesas, por exemplo, que as pessoas falavam sobre milhões. E isso me abriu a mente, né? Então, quando você se envolve com pessoas que estão relacionadas bem-sucedidamente, não é que aquela obrigação somente de, nossa, eu tenho que correr, tenho que correr. Porque senão você começa a viver uma vida que você também não está pronto para viver, né? Você começa a gastar o que você não está pronto para gastar. Mas você começa a falar assim, poxa, aquele cara chegou lá, cara. E ele é uma pessoa comum. Ele não é nada, nó, ele é comum, ele é simples, mas ele viveu o caminho dele, percorreu o caminho dele e hoje ele está sentado naquela posição que é muito legal. Eu também quero chegar lá. E aí, como você está naquele mesmo ambiente, você tem a oportunidade de perguntar para ele assim: Como é que você fez isso? como você fez? Qual foi o caminho que você percorreu? Se você tem a humildade de perguntar, ela vai te responder. E se essa pessoa estiver no nível 2, fazer, ela não vai medir esforço para Pra te dar, porque ela já tá querendo ir pro próximo patamar, quer deixar um legado, quer construir alguma coisa, quer fazer um propósito. Ou seja, você precisa estar em ambientes, você precisa estar sentado com pessoas que vão te dar algo. Ao mesmo tempo, né, para você começar a menosprezar também a galera Exato. que tá abaixo. Não é isso. Mas São assim, momentos estratégicos, são né? momentos que você precisa saber que são importantes, mas ande mais vezes em mesas que vão te levar para o próximo patamar. Se você estiver sempre em mesas que vão te manter no mesmo patamar e não vão te ajudar nada, e vão, na verdade, só ficar te bajulando, você está no caminho que vai te atrasar. E aí tem a ver com a nossa natureza. Eu sempre falo aqui sobre treinar o olhar, porque o que o Juliano falou é verdade. Às vezes você não acha que você vai ser milionário porque você não está andando como milionário. Mas você acha que você vai ser um
um divorciado porque você está andando com um monte de pessoas que é divorciado. Porque nosso cérebro automaticamente puxa para as coisas negativas. Então tem que treinar a nossa mente, tem que treinar o nosso olhar para olhar as coisas boas ao nosso redor. Porque senão a gente vai olhar para as coisas ruins e falar, eu também vou ficar assim, nossa, ele não está conseguindo pagar o gás, nossa, tá difícil mesmo, também não vou conseguir comprar o gás. Nossa, cara, isso é muito louco. Porque a pessoa começa. Olha só pra você ver que doideira. O gás aumentou. Não vamos falar de gasolina? A gasolina aumentou, tá 6,97, sei lá, na época pra trás. Nossa, é um absurdo. O país tá roubando. A Petrobras não sei o quê. O brasileiro só sofre. O pobre não tem um minuto de paz. Isso aí virou jargão, meme, né? Virou um meme e tal, não sei o quê. Mas na verdade isso é tudo bloqueio mental, cara. Como assim o pobre não tem um momento de paz? Quer dizer que você é pobre? E você não tem paz? Se você está sofrendo com a gasolina 6,97, é porque você não se preparou lá atrás, não deu prioridade no que precisava ter dado prioridade lá atrás para ter uma condição financeira melhor e não ter problema com combustível. Em vez de você estar sofrendo com combustível, você poderia ser um investidor da Petrobras. Perfeito. Você poderia estar vivendo momentos extraordinários. Mas você está vivendo os 90% da galera que reclama que a gasolina está 6,97. E só reclama porque tem carro, né? Isso é um negócio de Olha louco, que né? legal, isso, Ainda porque tá se você tivesse reclamando. um carro, você não ia reclamar que a gasolina tá Exatamente. cara. Se tá muito ruim, né, a gasolina 6,97, assim, e você não conseguiu ir pro próximo patamar, é difícil falar sobre isso, tá? Mas não conseguiu ir pro próximo patamar, comece a pegar ônibus. Exato. Perfeito. Você não vai pagar combustível. Cara, e olha que doido, né? Não tem como a gente alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, se a gente não fazer, se a gente não fizer. Né? E aí muitas pessoas ficam só na murmuração, meu Deus, né? Meu Deus, meu Deus. Mas, cara, o que que a gente tem feito para alcançar isso? Por isso que a gente fala, né? Tem que viver de forma intencional. Perfeito. Cara, eu quero viajar todo ano, fazer uma viagem internacional. Preciso fazer alguma coisa para que isso aconteça. Senão vai ser só um sonho e eu nunca vou realizar aquilo. E aí uma coisa, né, que eu lembrei aqui, que a gente sempre fala também. Criança faz o que quer e adulto faz o que tem que ser feito, o que é necessário. Então, cara, vai doer, pô, vou ter que gastar energia aqui lendo. Nossa, eu vou ter que orar, eu vou ter que ler a Bíblia. Meu Deus, mas eu vou ter que relacionar com o Giovanni, né? É chato, mas só porque ele tá com nível superior ali, eu vou ter que me aproximar dele. Vai. Se você quer viver uma vida extraordinária, se você quer ter oportunidades que hoje você não tem, cara, você tem que fazer. Você tem que fazer. Senão a gente vai ficar sempre na mesmice. Tá tudo bem? Senão a gente vai ficar sempre na mesmice e a gente nunca vai avançar. Sim, nunca vai avançar. sim. E aí, dentro do fazer, vem o outro escadinha. Crenças, valores e sonhos. Olha só que loucura. Quais são os seus valores de vida? Perfeito. Valor é aquilo que você não abre mão. Por exemplo, verdade. Não abro mão da verdade. Verdade para mim é prioridade. Hoje, família, valores. Não abro mão da minha família. Quais são suas crenças? Sabe uma pergunta forte para crença? Você acredita que para você ganhar, outros não precisam perder? Isso é uma crença. Não, para mim ganhar, eu tenho que tirar do outro. Brasileiro, né? Brasileiro tem essa coisa. Não posso falar que é brasileiro, mas. O ser humano, o ser humano. Tem essa coisa, né, de vontade de ganhar uma vantagem ali, nossa, ganhou um troco errado, ai. Exato, nossa. troco errado. Perfeito. É aquela coisa, eu quero te ver bem, mas não melhor do que Melhor eu. do que eu. Você tem que estar no nível abaixo. Quais são as suas crenças? Cara, é fundamental, por exemplo, assim, quando a gente vê pessoas que estão bem-sucedidas hoje, que são treinadores, são mentores, são coaching, por exemplo, é um mercado que a gente está estudando muito ali, eles ficam bem-sucedidos quando eles ajudam outras pessoas. Eles não ficam bem-sucedidos porque ele arrancou da outra pessoa um bem ou dinheiro, não, é porque ela ajudou. Aquela pessoa que estava ganhando 100 mil ao ano, agora ela começou a ganhar 1 milhão ao ano. Automaticamente, aquela pessoa que foi a mentora, acompanhou, ajudou, tudo mais, ganhou um dinheiro. Não pode faltar. Não pode. Tem que ter o espírito da Steph. Tem que ter o espírito da Stephanie. É o bordão. É o bordão. Vou colocar, em vez de colocar a música, vou colocar o espírito da Stephanie agora. Aqui, ó, minha perna que apagou agora. Ali, ó. Perfeito. E não dá pra abrir mão das nossas crenças e valores, né? Às vezes a gente faz doideira. Pessoas fazem doideira
por causa do ter. Uhum. Cara, sei lá, eu vou me corromper, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo pro ter, para Tá que eu lá no tenha, primeiro tenha, nível. tenha. Só que aí você deixou de, sabe, priorizar sua família, priorizar sua crença, né, honrar os seus pais. Cara, tem que acompanhar, sabe? Por isso que você tem que viver o processo. A gente volta lá atrás, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo doideira só por causa do ter. Uhum. Mas aí cresce numa vida meio não, uma vida desregulada, né? A gente tem que ter uma vida equilibrada. Cara, tudo tem que crescer junto, sabe? Família, propósito, finanças, Uhum. espiritualidade, tudo tem que caminhar junto ali. Sim. Porque senão a tua riqueza vai estar lá no alto, mas os teus valores, a tua família vai estar aqui embaixo. Não adianta de nada. Exatamente. Aí você vai chegar lá, você vai ficar depressivo, vai ficar uma pessoa, né, sem graça. Porque Uhum. você não cresceu de Transcendeu. forma constante Ordenado. e transcendeu e ordenou. Perfeito. Entendeu? Eu não entendi. Quer saber uma outra crença que é forte também? Por exemplo, ó, isso aí é para quem já tá subindo o nível, tá subindo o nível. Os problemas que você vive na vida hoje, para que eles servem? Para Exato. amadurecer. Então quer dizer que você entende que os problemas não te servem para te parar. Normalmente a pessoa quando ela vê um problema fala assim, vou lembrar até da empresa agora. Aconteceu um problema lá num determinado sistema. Ah, mas é porque o fulano não olhou. Ah, é porque o ciclano não viu. Ah, é porque o fulano, Bertano não deixou de fazer. Ah, é porque o ciclano deixou de olhar. E Não acha a solução, acha o culpado, mas não acha a solução. prefere achar o culpado do que achar a solução. Prefere ficar 3 horas achando quem foi. Eu quero saber quem foi, eu quero saber quem foi, eu quero saber quem foi. E o próximo nível? Ser. Ser ou não ser? Ser Eis a ou não questão. ser? Eis a questão. Eis a questão. Quando a gente percebe sobre o ser, ele cai dentro do primeiro ponto ali, que é o quinto nível. Qual é o seu papel no mundo? Você nasceu pra quê? Já entrou no ser. Pra brilhar. Peraí. Pra quê? Pra brilhar. Pra brilhar? Tá ligado? Eu vou colocar nessa. Esse ser é muito importante, né? Então, a partir do momento que eu tenho, né, que eu construo, eu tenho experiências, né, eu vou lá e faço, e aí adquire Valores, sonhos, propósito, e aí eu começo a ser o meu sonho, ser o meu Olha que propósito. loucura, mano. Às vezes as pessoas elas querem parecer ser aquilo que elas não Aí, são, velho. pronto. Olha que loucura. Eu tô lá com um carrão porque a ideia é que as pessoas acham que eu sou rico, mas eu não tenho riqueza. Exato. Eu não tô fazendo nada para isso. Então, assim, eu não cumpri nem o primeiro e o segundo estágio. Mas, assim, para a sociedade eu sou aquilo. E isso é perigoso. Mas Nem aí- só isso, né? Às vezes a gente fala de bens materiais assim, mas maridos. Não, eu sou um cara exemplar. Mas dentro de casa com a esposa, será que é mesmo? Esposas, filhos, nossa, posto lá que mulheres ajudam mulheres, mulheres não sei o quê. Mas não passa um pano na casa da mãe, Ô, não louco. lava uma vasilha. Então, assim, quer parecer ser uma filha de Instagram maravilhosa, uma filha de Facebook Filha de maravilhosa. Instagram. Boa. Filha de Instagram, é verdade, né? Ali tá perfeito. Né? É, Na o filho real, do Instagram ali. Mas na realidade não é isso. Às vezes a mãe não consegue tomar um banho, porque o filho não limpa a casa, não ajuda, exige coisas dos pais que não cabe a ele exigir, Sim. sabe? Então realmente esse parecer é muito perigoso. E aí, até trazendo dentro dessa linha aí, e você também falando, às vezes a pessoa ela tem riqueza, mas ela não é próspera. Qual que é a diferença de ser rico ou ter riqueza e ser próspero? para mim a prosperidade é quando você é bem sucedido em todas as áreas, não só financeira. Riqueza, quando a gente fala, a gente tá falando só de uma área Só financeira. dinheiro. Aí o cara compra um carrão para mostrar que ele é rico, mas ele não é próspero. Será que a prosperidade entra também em ajudar o outro? Tá. Porque ali ele começa a ser próspero no seu legado, no seu propósito de vida. A prosperidade está naquilo que ele compreende que atende todas as suas necessidades. E todas as suas necessidades, às vezes, sabe quando você está vivendo o seu legado, o seu propósito de uma forma assim, eu nasci para isso. E quando você está vivendo fora daquilo que você nasceu para viver, começa a te dar tristeza, escassez. Então você não está sendo próspero no seu legado, você não está sendo próspero no seu propósito.
E aí, automaticamente, se o seu propósito é ajudar, que normalmente é, tá? Legado, propósito, nunca é para você mesmo. Os seus dons nunca é para você mesmo, né? Então, quando você está sendo próspero e está ajudando outras pessoas, você está sendo próspero, automaticamente. A sua prosperidade está em abençoar e ajudar outras pessoas. Então, ela é rica, mas não tem prosperidade. Perfeito. E que perguntas que eu posso fazer, Giovanni? Boa! Para identificar se eu tô nesse terceiro nível. Quando você condiz com o seu senso de identidade, quem é você? A sua identidade, ela está bem definida? Me pergunta. Aqui, ó, quem é você? Qual é a sua missão? Perfeito. Quem é você dentro da sua verdade? Da verdade do outro e da verdade universal. Então, peraí, você já sabe quais são suas crenças, seus valores, então são suas verdades, certo? Então, quem é você dentro das suas crenças, valores e dentro das suas verdades? Isso seria mais ou menos quem é você quando ninguém tá olhando. Quem é você quando Isso. ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Você é uma pessoa realmente verdadeira? E aí, vamos ser bem sinceros, assim, não é verdadeiro às vezes com o outro, é verdadeiro com você mesmo. Você está dando o máximo para você viver o seu propósito? Você está fazendo o máximo mesmo para você viver sua missão, seus sonhos, seus objetivos? Você está fazendo o máximo, Lu, igual você falou, eu quero que a minha família tenha. Você está fazendo o máximo para que a sua família seja próspera, não tenha mais problema financeiro, não tenha problema. Está fazendo o máximo, o máximo. O que é o máximo? É o máximo. Né? O que é o máximo? É o máximo. É dormir Você fala, menos. não vejo mais Tem outra todas as coisa opções, pra né? fazer. Não dormir mais, é dormir menos, é estudar mais, é se dedicar mais, é amar mais a família, é juntar tudo isso assim, cara. Ah, eu preciso estudar mais, mas o meu dia tá tão tá tão pesado, então em vez de acordar às 8, eu vou acordar às 7. Isso é o máximo, é o máximo. Acordar assim que fazer meu milagre da manhã. Acordar às 5 horas da É. manhã. Ó, livro sensacional. Esse Sensacional. é apaixonante. Esse é O Milagre da Manhã. Então, cara, vou acordar 5 horas da manhã. E aí, dentro do Milagre da Manhã, até é só pra você ver como que é legal. Ele não fala pra você que acordava às 8 horas, do nada acordar às 5. Ele fala, cria micrometas. Amanhã eu vou acordar, essa semana eu vou acordar, em vez de 8, vou acordar às 7. Vou acostumar meu corpo. Na outra semana eu vou acordar às 6, por exemplo, ou 6:30. Na outra semana eu acordo às 5. Você acostumou seu corpo. Você não saiu de 8 para 5. Você não saiu do ter para o ser. Você saiu, E você fez antes de ser. Você fez. foi seguindo o caminho. Você fez alguma coisa. Exatamente. Adquiriu conhecimento, é importante e tudo mais. Que loucura, né? Eu percebo assim que quando você faz, o ser ele aparece naturalmente, sem o forçar, né? E hoje em dia a gente fica nessa briga de ego por forçar ser alguma coisa, por forçar ser uma pessoa relevante, por forçar ser um pastor, um bom cantor, né? Trazendo para o ambiente da igreja. Sim. Cara, e não precisa. Se você tem experiência, se você se dedicou para aquilo, você fez algo, o ser ele vai aparecer naturalmente. Sim. Pô, o Giovanni é um bom É uma cantor. consequência, Ju. O Giovanni canta bem. Mas você viu o que ele fez para Exatamente. chegar nesse nível? Né? Desde os 4 anos cantava na igreja. Olha só, que loucura. Então, Que loucura. o ser ele aparece naturalmente. Então, vamos parar com essa briga de ego, com essa disputa. Ai, meu Deus, eu preciso ser alguma coisa. Ah, o que as pessoas vão achar de mim? Dane-se o que as pessoas vão achar de você. O importante é você e você mesmo, né? Como a gente falou também lá atrás. Todos os dias é você contra você mesmo. Então, a gente precisa ser. E o mais Verdade. louco de tudo, que o ego, ele te atrapalha. Demais. Se você não dobrar o seu ego assim, falar assim, Senhor, para que o Senhor me chamou aqui para essa terra? Eu nasci para quê? E sabe onde que encontra essa resposta? Por exemplo, se alguém estiver perguntando, se fazendo essa pergunta, essa resposta encontra dentro de nós mesmos. Quando você olha a sua história, por que hoje eu falo assim, Ju, não, eu quero ajudar pessoas que estão passando por depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Por que eu quero ajudar esse perfil de pessoa? Por causa do ter. Porque eu já vivi Você isso teve lá lá atrás. atrás isso. E eu sofri muito, cara. Sofri demais. Então hoje eu quero aliviar a dor das pessoas, eu quero ajudar. E diga de passagem, hoje, graças a Deus, nós estamos com 2 coach que estão aí interessados fazendo esse processo, eu estou ajudando. E isso me alegra, isso transborda o meu coração, isso é muito importante para mim.
Então, começa a ter valor a sua vida, né? Mas por que que isso nasceu tão forte? Porque realmente Você já passou por isso. passei. E eu digo até mais, a minha mãe também passou por isso. Eu vi a minha família sendo destruída por causa de depressão. E quase a minha família foi completamente dizimada por causa de depressão. Eu falo de eu, Stephanie e minhas filhas. Olha só. É um negócio de É louco. perigoso isso, né? Entendeu? Então hoje eu entendo que eu preciso ajudar esse tipo de pessoa. Então se não identificou qual é a sua missão, qual é o seu objetivo de vida, olha para dentro de você. Qual que é a sua história? Por onde você passou? Qual foi o caminho que você percorreu? Tem pessoas com a mesma história que a sua hoje, em 2022, que precisam da sua ajuda, da sua orientação. Aí você começa a entender o seu propósito. Perfeito. E aí o ser é quando eu já estou cumprindo meu propósito. Estou a caminho de identificar o meu propósito e começo a executar ele. Que aí a gente vai trazer uma coisa que está fora dessa pirâmide. Que depois do ser é o ir. Não adianta eu entender meu propósito, saber para que eu nasci e não fazer nada. É o ir. Mas vem mais uma pergunta aqui, ó, dentro do ser. Você acredita que o tamanho do seu amor tem uma congruência, ou mesmo tamanho, ou mesma ligação sistêmica com o tamanho do seu perdão? Você ama o mesmo tanto que você perdoa? É a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas Assim assim como perdoa nossas ofensas, dívidas, tudo depende da versão. De 0 a 10, qual é o tamanho do As seu esposas perdão? estão aqui rindo porque nós perdoamos muito, entendeu? Então, Nós já amor, olhamos uma para outra aqui e nós estamos amando demais. nível hard, né? Isso que você me ama tanto. Então vamos lá, então fazer essa pergunta. De 0 a 10, qual que é o tamanho do seu perdão? 10, com certeza. Eu acho que o meu também. Eu sou- 10. A Lua Não, tem certeza perdoa. que é 10, porque ela... Agora sim. Já depende do dia. Mas os TPM é com elas, né? Tipo assim, Eu estou confessando meus pecados aqui sempre me chama pra mim. Então, de 0 a 10, qual é o seu nível de perdão? Pesado. Pesado. E eu não aí entra perdoo. aquilo que nós falamos lá no vídeo lá atrás. Uhum. O perdão conosco mesmo. Exatamente. Perdoar a si Que é o mais mesmo, difícil, né? que é o mais difícil. E aí cai de novo naquela passagem bíblica. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Perdoe o seu próximo, cara. Dá uma pregação isso aí, hein? Como é ti mesmo. Perdoe o teu próximo como a ti mesmo. Sensacional, muito bom. Loucura. Só esclarecendo, porque você aí de casa deve estar achando confuso essa ordem das coisas, né? Eu também no começo aqui também estava confuso. Mas por quê? Normalmente a gente pega só a palavra, né? Então, Uhum. de uma forma errada, eu preciso ser alguém para aí depois eu faço para ter algo. Só que a ordem da vida, se você for parar para refletir mesmo, Analisar. é diferente. Primeiro eu tenho experiências, eu tenho uma vida, vivências. Depois eu faço algo com aquilo. É o poder da decisão, né? Que a gente sempre fala que decisão muda a situação. Então, beleza, eu tive essa situação lá atrás, mas o que eu fiz com isso? E eu avanço para o ser. Uhum. Então, quem eu estou sendo? Com tudo isso que aconteceu, né? Com todas as minhas experiências, com aquilo, né? Com as minhas atitudes, minhas ações. Então, o que eu estou sendo? Que legado, né? Eu estou deixando? De que Duas forma perguntas, os então, negócios finais. dele- Duas perguntas finais aqui, então, só pra gente já avançar. Vamos lá. Você é o grande patrocinador de si mesmo? Ô, louco. Uau. Essa é pesada, hein? Cara, essa é pesada. Porque às vezes a gente fica na dependência dos outros, né? Pô, Giovanni, me ajuda, me abençoa, Deus, me cai do céu, maná, né? E é o grande, Faz nada. e é o grande detalhe, porque, tipo assim, às vezes nós fica dependendo da aprovação do outro. E aprovação pra coisa simples. Coloquei o mouse aqui, viu? Você viu que eu coloquei o mouse ali? A cara dela é essa mesmo. Mas Tudo bem, né? que legal, você colocou o mouse ali, parabéns, né? Você quer que eu fale parabéns? Você colocou o mouse ali. Ah, você viu que eu coloquei 2 risquinhos aqui? Tá esperando aprovação, sendo que você é o maior... Quer dizer, tem que ser o maior patrocinador de você mesmo, é você. Eu posso usar essa frase quando eu for gastar no cartão? Eu tô me patrocinando? Claro. Desde que... não. Desde que, se você é um patrocinador de você mesmo, você precisa pagar o preço pra você mesmo. Vale também pro cartão. Vamos ter que cortar, né? Você precisa pagar o preço pra você mesmo. Ser patrocinador é pagar alguma coisa. É patrocinar não é falar, isso aí, vai lá. Não, isso aí é um empurrãozinho, é um tapinha nas costas.
Patrocinar é acreditar. É igual aquele filme, né? Dois Filhos de Francisco. Ele patrocinou como? Até a última ficha. Ficha. Todas as fichas, na verdade, que fala, né? Eu investi todas as minhas fichas em você. Loucura. A gente Né? precisa fazer isso com nós mesmos, né? Com você mesmo. Né? Ah, eu acordo mais cedo para me estudar. Por quê? Ah, não, porque o Giovanni pediu. Então, por exemplo, mais uma pergunta só sobre o nosso papel no mundo, por exemplo. Quanto você está receptivo para receber em si mesmo dons maiores que você tem hoje? Top. Top Está pensar em se nisso. posicionar. Né? Então, são realmente, igual você falou agora, são perguntas que a gente tem que parar para refletir. Se a gente quer subir para o próximo nível, próximo patamar, cara, comece a se conhecer. Comece a olhar para dentro de você mesmo e trazer a mudança necessária. Né? Vamos para o próximo nível, sexto nível. Posicionamento dentro dos sistemas e afiliação. Por exemplo, algumas perguntas sobre isso. Ó. Quanto o seu fluxo de energia contribui para as pessoas? A sua energia está contribuindo quanto para as pessoas? Você é uma pessoa que é positiva ou negativa? Você é uma pessoa que ajuda ou atrapalha? E é tão Quem tem legal que sido tem você? gente que chega perto de nós assim e você fala, nossa, fulano tem uma coisa diferente, tem uma Uhum, vida. Eu acho que isso é que contribuir, né? Porque tem gente que realmente parece que entra no ambiente e o ambiente fica bom, fica gostoso. E tem gente uhum. que entra no ambiente e o ambiente fica Conversa também acontece isso. pesado, Não, né? desculpa. Isso está dentro do ser ou já é outro Ser, nível? tudo é ser. Entendi. Por exemplo, uma outra pergunta aqui, ó. Quanto você pertence a si mesmo a viver o próximo nível? Às vezes a pessoa fica pensando assim, que nem eu falei sobre a questão do status financeiro, pessoa que é uma bem-sucedida e tudo mais. Eu fico, às vezes ficava colocando na minha cabeça assim, nossa, eu não posso viver, né, de riqueza, aquela situação bem-sucedida, né? Porque, nossa, aquilo lá é muito pra mim. Você precisa aceitar dentro de você mesmo que é possível. Trabalhando, sem roubar, sem matar. Não, trabalha, se dedica dia a dia. Você vai conseguir também. Então é essa Perfeito. aceitação, né? E uma última pergunta aqui, só para a gente perceber, ó. Que nota você dá para a sua capacidade de aglutinar pessoas? Ou seja, ajudar pessoas, de juntar pessoas, de favorecer pessoas, de apoiar pessoas. Aí vai para o próximo nível, o sétimo nível. Então, teve uma pregação que eu ouvi esses dias. Por exemplo, você precisa identificar quais são os seus dons, para que você foi chamado para ser. Por exemplo, a pessoa fala assim: ah, você vê um grande pastor, aí você fala para ele assim: nossa, eu quero ser um pastor igual que lá, um líder. Mas se você olha para o seu ombro, isso foi muito top, foi muito marcante para mim. Quando você olha para o seu ombro assim, você não vê que não tem ninguém te acompanhando, não tem ninguém te seguindo, você olha para trás e não vê ninguém te seguindo, você não nasceu para ser líder. Louco isso, hein? Você não vai ter pessoas te seguindo quando você estiver no status, numa posição. Ah, virei pastor, agora vai ter uma galera me seguindo. Ah, virei coordenador, gerente, diretor de uma empresa, vai ter uma galera me seguindo. Ah, me tornei presidente. Não. Você já é aquela posição porque é um dom seu. Mesmo você estando, de repente, no patamar mais baixo dentro de uma companhia, mas você é um Louco líder isso. nato, as pessoas começam a te seguir. A importância de viver de forma intencional, né? Intencional. Você nasceu para aquilo ali, que ele é o seu dom. E aí você vai para o sétimo nível, que se chama legado. Quando você chega nesse patamar, que você já está aglutinando pessoas, já está contribuindo para o universo, já está ajudando outras pessoas, você começa a construir algo falando assim, cara, isso que eu estou vivendo, isso que eu estou passando, precisa continuar. E quando a gente olha para a Bíblia, o maior exemplo de uma pessoa que deixou um legado é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Negócio de louco, assim, porque Jesus, se ele não tivesse, por exemplo, separado os seus discípulos, ele não teria alcançado no mundo a fama que ele alcançou. O sucesso dele está nos 12, quando ele separou ali e criou um legado. E ele acompanhou 3 anos vivo, e ainda a passagem do Senhor fala que ele viveu, ele morreu, ressuscitou e ainda ficou mais um tempo com os discípulos. Não foi só uma passagemzinha não, viu? Ele veio e foi embora. Não, ele ficou mais um tempo ressurreto. Ressurreto com os discípulos. Eu ficava olhando assim, Jesus ressuscitou e ele está aqui. Que loucura, E né? ele está aqui. Tomé colocando o dedo, aquela confusão toda. Olha que loucura, né? É bacana a gente refletir em cima da história de Jesus, porque a pessoa, se Jesus tivesse parado no ter, ah, eu sou filho de Deus, né? Não preciso fazer Exato. nada. Ou se ele tivesse feito, ou se ele tivesse parado no fazer, cara, eu curo,
eu prospero, eu abençoo, mas não tivesse passado isso para frente Exatamente, Júlio. para os Nossa, que seus colocação discípulos, top, cara. né? O negócio teria morrido lá atrás, Exato. junto com ele. Ele tinha virado um curadeiro, mas não tinha virado um salvador. Oi, cara, perfeito, exatamente. Olha a importância do ser. Exatamente. E é um caminho. Ele se tornou um bom filho, conseguiu a sociedade, e depois da sociedade ele foi construindo o seu conhecimento, foi fazendo milagre. Perfeito, perfeita colocação, né? Então, assim, se nós queremos ter um exemplo de legado, devemos olhar para Jesus. E tem outros muitos exemplos, tá? Por exemplo, quando você olha para José, José deixou um legado. José do Egito. Qual foi o legado de José? Que aonde ele vai, ele era um grande governador. E aí, quando ele chegou no último nível lá, ele poderia ter, por exemplo, amaldiçoado seus irmãos que fez toda aquela maldade com ele. Ele mudou dentro de si, assim, ele se conhecia, ele era necessário perdoar. O mesmo nível de amar é o mesmo nível de perdoar. Ele perdoou, e aí toda uma geração foi abençoada E aprendeu a perdoar. e como aprendeu a José. perdoar. José é incrível, né? Maravilhoso. Ou seja, tá aí a questão do legado. Aí vem algumas perguntas fortes, olha só pra você ver. Quem você, quem você quer ser quando crescer? Legado. Quem você quer ser quando crescer? Como você será lembrado após você mudar de endereço? Olha que loucura. Nossa, isso é forte. Fortíssimo. E é um negócio de louco. Por exemplo, nós estamos trabalhando, né? Automaticamente, Papai do Céu vai nos abençoar, vai nos dar recursos. E assim, a gente vai precisar de mais espaço, porque a gente vai querer ajudar mais pessoas ainda. E aí, se hoje aqui, onde nós estamos morando, a gente for um péssimo vizinho, Como que seremos lembrados? como seremos lembrados quando mudar de endereço? Tem uma pergunta que eu faço sempre para os convidados. Ele entra dentro do sejo, dentro desse legado. Quando você estiver lá na sua festa de 90 anos, ou quando fosse, se aqui agora fosse a sua última oportunidade de deixar um recado para o mundo, qual que seria? Esse é o legado. Isso é o ensinamento, aquilo que você está deixando para o mundo. O que você está deixando para o mundo? É algo grande, algo pequeno, não é nada. Se morreu, tipo assim, você é só mais um. Como é que é a frase que eles usam? Se morreu hoje, amanhã faz 2 dias? É isso mesmo, eu hoje muito os 2 dias. Tipo, diferente, né? Tanto faz, né? Legal. Pra gente concluir aqui, ó, a gente tem só mais umas 2 perguntinhas, só pra gente fechar. Você vive a lei maior, a lei do amor? A lei maior. Lei do amor. Você vive essa lei? E pra gente fechar aqui, ó, acredita ter todas essas capacidades ou ser essas próprias capacidades para viver algo maior e deixar um legado para a sociedade? A sua capacidade, seus dons, eles servem para quê? Para você ficar rico ou para você ser uma pessoa próspera e abençoar outras pessoas? Maravilhoso. Legado. Ter, fazer e ser. É uma trajetória, é um caminho a ser percorrido. Todos nós precisamos passar por ele. Para ser algo maior e melhor e cumprir nosso propósito, nosso chamado nessa terra. Silêncio. Estamos todos pensativos, né? Porque realmente o assunto é para pensar mesmo, para colocar ali em questionamento o que estamos fazendo com a nossa vida, o que estamos fazendo no nosso dia a dia e como que vai ser amanhã, né? No que depender do que fizermos hoje, como vamos colher amanhã. Porque se existe uma lei que não falha, é a lei da semeadura. Plantou, colheu. Não tem como. Exato. E é interessante Maravilhoso. trazer a reflexão para nós aqui mesmo, estamos na mesa, para você que está em casa. Qual é o seu nível? Você precisa identificar isso. Pegar essas perguntas, eu vou deixar na descrição. Vou tentar deixar todas, se eu não conseguir, eu tento compartilhar de alguma forma. Você chama no Insta, faz alguma forma lá. Se você está interessado, você me chama, Faz. que eu vou te ajudar. Cumpre o A nível sua dois, parte, a parte exatamente. dois. Faz a sua parte que eu te ajudarei, vamos dizer assim, né? Mas identifica qual que é o seu nível, sabe? Porque se você saber aonde você está agora, você vai saber o que você precisa fazer para ir para o próximo nível. Se você não sabe onde você está, Qualquer lugar certo. E sabe o que é mais doido, né? A gente está se aproximando já do fim, mas assim, eu não preciso estar bem em todas as áreas para eu ser. Por exemplo, aqui a gente já está no ser. Isso que a gente está fazendo faz parte do ser. legal. Porque a gente entendeu, né, a questão de mentalidade, de espiritualidade, nós estamos fazendo.
Mas existem áreas que eu estou lá no ter. Perfeitamente. Estou construindo ainda. Ou eu estou fazendo Uhum. para eu ter propriedade para falar sobre isso. Sim, Um exemplo claro, gestão de pessoas. sim. Né? Eu ainda não exerço o cargo de gestão, mas eu estou fazendo para exercer esse cargo. Perfeitamente. Então eu estou no nível 2. Daqui a pouco eu vou poder estar ensinando Perfeito. sobre isso. E aí eu vou estar Exatamente. no nível C. Em falar ensinando, vai sair alguns cursos aqui, Ju. Por exemplo, esse aqui é um tema sensacional com treinamento. Quer aprofundar, saber mais, quer uma mentoria, um acompanhamento? Cara, você precisa ter pessoas que já estão alcançando o próximo patamar, que têm essa experiência para avançar para o próximo nível. E para te ajudar também a chegar no próximo nível. Né? Em várias áreas. Financeira, casamento, pessoal, espiritual, independente. Você precisa caminhar o caminho. Perfeito. Top? Top demais, gente. Que papo gostoso, maravilhoso. É muito bom a gente aprender, a gente discutir sobre esses assuntos da vida, né? Às vezes você pode falar, pô, mas falta uma coisa técnica e tal. Cara, é sobre a vida. Porque se você estiver bem resolvido na vida, você consegue resolver qualquer outro problema. Show de bola. Mas eu acho que o problema maior é se resolver, esse quebra-cabeça chamado ser humano. Então, a partir do momento que você entende isso, você consegue desvendar qualquer outro mistério. Topzera demais. Meninas? O like que nós esquecemos. Então, Like. se inscrevam no canal, deixem o like, né? E aí continue nos ajudando a levar isso para mais pessoas, para poder Compartilha. compartilhe. Cada vez que você compartilha, o YouTube entende que outras pessoas precisam também. E é isso aí. Contamos com você para que esse ensinamento, esse treinamento avance, alcance outras pessoas. Você pode nos ajudar a cumprir o nosso propósito, nosso legado. Vem com a gente. Vai ser um caminho legal, vai ser um caminho abençoado e você pode estar juntamente conosco nessa trajetória. Show? Quer falar alguma coisa, mano? É isso? Fechou? Galera, então obrigado. Valeu! Tamo junto, até depois do fim.